Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 12. Desde o domingo passado nós estamos falando que este mês de julho será um mês de milagres. E como o pastor Tom falou, eu também já tomei posse. Não será um milagre, serão dias de milagres de Deus sobre as nossas vidas, amém? E nessa madrugada, enquanto eu orava por todos os cultos, Deus me falou exatamente isso no nosso coração, no meu coração. Que este mês nós seremos surpreendidos de tantos testemunhos que Deus fará. Porque Ele vai mostrar que Ele realmente é o Deus do impossível nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu vou contar seu testemunho aqui, amém? Glória a Deus. E nós vimos domingo passado que para nós alcançarmos um milagre, nós precisamos agir em fé. Que a nossa fé pode estar até um pouco abalada, um pouco triste, porém nós não podemos deixar a nossa fé parada, mas mantê-la em movimento. E só de você estar aqui nessa noite, você está colocando a sua fé em movimento. Você está aí ligadinho ao culto, você está colocando a sua fé em movimento. Porque você sabe que aqui você vai encontrar o refúgio, aqui você vai encontrar a resposta, aqui você vai ser fortalecido e aqui você vai alcançar o seu milagre. E quando nós falamos sobre fé, irmãos, não há outro personagem bíblico que nós possamos falar além deste personagem bíblico que nós vamos falar hoje. Este homem que nós falaremos hoje é um homem que ele movia-se em fé, a tal ponto que ele ficou conhecido como o pai da fé. Você sabe de quem eu estou falando? Fala assim, Abraão. Abraão, ele se moveu tanto em fé, que ele ficou conhecido na Bíblia como o pai da fé. E através de Abraão e dos milagres que ele alcançou, nós podemos aprender passos para alcançarmos o milagre. E nós vemos o quê? Que o milagre, ele vem do latim, que significa miraculum, que significa maravilhas. E Deus este mês fará maravilhas em nosso meio. Você quer receber maravilhas do Senhor? Fale assim comigo, eu creio que este mês será um mês de maravilhas na minha vida. Você que está aí online, escreve aí, maravilhas na minha vida, porque eu creio que nós teremos muitas maravilhas. E Abraão, ele tinha alguns passos que nós podemos aprender com ele para alcançar o milagre. E nessa noite nós veremos apenas alguns passos. Olha o que diz em Gênesis 12, do 1 ao 3, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhes mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O que nós vemos aqui é Deus fazendo uma promessa para Abraão. E nessa noite o nosso Senhor está fazendo uma promessa para cada um de nós, que nós viveremos milagres. E assim como Abraão agiu a receber essa promessa do Senhor, nós devemos receber, nós devemos fazer também. Nós vemos que a primeira atitude de Abraão foi que ele recebeu aqui que Deus falou para ele que ele seria o pai de uma grande nação. Irmão, seria muito fácil receber essa promessa se fosse, por exemplo, o meu avô e minha avó. O meu avô e minha avó tiveram 11 filhos. Dos 11 filhos, a maioria tinha 5, 6 filhos também. E daí dos filhos já era mais um monte de filhos e depois mais filhos, que quase virou uma nação de tantos filhos. Mas aqui no caso de Abraão e sua esposa não tinham nenhum filho. E quando Deus fala para Abraão, você será o pai de uma grande nação, eu creio que lá no fundo Abraão até pensou, eu? Pai de uma grande nação? Mas a palavra de Deus nos mostra que Abraão não duvidou.
Ele sabia quem era quem estava prometendo. E ele confiou. A palavra de Deus nos mostra que em cada lugar que Abraão ia, ele ia levantando o altar e oferecendo sacrifício ao Senhor de louvor já pela promessa, mesmo sem ver nada acontecendo. Então a primeira atitude, o primeiro passo de Abraão é o que nós precisamos ter. Mesmo que pareça impossível, precisamos crer. Senhor, mas o Senhor está falando isso, mas olha essa economia. Creia. Senhor, mas olha a minha situação física. Creia. Senhor, mas o Senhor tem noção que sou eu mesmo? Creia. Assim como Abraão creu, nós precisamos crer. Irmão, só para nós entendermos um pouquinho, é como se o Senhor Jesus chegasse para Abraão, vamos brincar para a gente entender, chegasse para alguém aqui nessa noite e falasse assim, ó, você é o próximo presidente da República, se prepare. Mas peraí, eu, aqui em Sorocaba, não entendo nada de política. Senhor, era mais fácil o Senhor pegar alguém lá de Brasília já. Ah, Deus, eu não. Mas não, Deus prometeu. E quando Ele promete, nós precisamos confiar e crer. E nós vemos então, irmãos, que tem mais um passo de Abraão. Aqui no começo do versículo fala assim, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. O segundo passo de Abraão é que ele obedeceu. Ele fez a parte dele. Só que quando nós lemos, irmãos, nós não temos noção do que foi isso que Abraão fez. Abraão morava em Ur dos Caldeus, onde o seu pai era um homem muito poderoso, Terá. Era um homem rico, era um homem cheio de posses. E de repente Deus fala assim para Abraão, Abraão, larga tudo e sai. Tá, Deus, mas sai para onde? Sai. Tá, Deus, mas para onde? Sai. E eu imagino Abraão chegando, Sara. Olha, Sara, querida, meu amor, cutinho. Deus mandou a gente sair daqui. Como assim, Abraão? Deus mandou a gente ir para onde? Não sei. Mas, Abraão, você está maluco? Como assim? Eu vou sair de um lugar que eu estou estabelecida, eu estou com com as minhas plantações, com o meu gado. Abraão, como assim sair? E as minhas Tupperwares? Aí eu creio que Abraão falou assim, tá bom, mulher, as Tupperware você leva. Tupperware a gente não briga, não é, irmãs? Tupperware é Tupperware, a gente larga o resto, mas Tupperware não. Aí, não, Sara, os Tupperware você pode levar. Tá, mas eu vou levar para onde? Não sei, Sara. E eu imagino então que Sara falou assim, Abraão, o que você aprontou? Para a gente ter que fugir assim, sem falar nem para onde a gente vai? Mas a verdade é que simplesmente Deus deu a ordem. E Abraão obedeceu. E eu falo assim brincando de Sara, mas a verdade é que Sara creu e também obedeceu. Porque se fosse hoje em dia, a gente ia falar, machismo, você vai, eu fico com a minha parte aqui e cada um segue sua vida. Não. Sara se submeteu àquilo e creu também no que Deus estava prometendo. E juntos eles foram. Irmãos, em todo milagre na Bíblia tem a parte que o humano tem que fazer. A parte natural, eu e você precisamos fazer para que Deus haja no sobrenatural. Nós temos ali aquele episódio que Jesus ressuscita Lázaro. Jesus chega e fala o quê? Retire a pedra. Por quê? Jesus não podia retirar? Irmão, se ele mexesse o nariz, a pedra já explodia. Pelo menos na minha cabeça. Mas o homem podia remover aquela pedra. A mulher podia remover aquela pedra. Agora, ressuscitar Lázaro,
Só Jesus podia ressuscitar. A nossa parte nós precisamos fazer e deixar o sobrenatural com Deus. Como assim, pastora? Dê alguns exemplos. Algumas pessoas estão clamando a Deus por um carro. Deus pode te dar um carro? Algumas pessoas estão clamando por um carro. Deus pode te dar um carro? Amém. E a habilitação? Ou você acha que Deus vai te dar um carro com um motorista anjo para você ainda sair voando por aí? A habilitação é nossa. Outro exemplo, Deus me deu uma profissão linda, Senhor, abre uma porta de emprego grandiosa. Deus pode abrir uma porta de emprego grandiosa? Sim, mas qual é o meu papel? Estudar. Para me encaixar nessa vaga grandiosa que Deus vai me dar. Alguns estão orando, Deus me dê um casamento. Deus pode dar um casamento? Só 2 falaram amém. Vocês não estão querendo casamento, não? Vou dar uma chance. Se você está aí procurando um casamento online, por favor, escreva amém, 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 amém. Vai que alguém perceba, tá bom? Então vamos lá. Deus pode dar um casamento? Ó. Mas qual é a nossa parte para receber o casamento? Dicas de Thalita. E eu usei e deu certo que eu casei. A Bíblia dá dicas de tudo, gente. A Bíblia fala claramente, o coração alegre aformoseia o rosto, abra o sorriso. Olharam para você? Sorria. Mas pastora, estou de máscara. Sorria com os olhos também. A nossa parte nós precisamos fazer. Porque o sobrenatural, nosso Deus é poderoso e Ele vai fazer. E o terceiro passo que nós vemos aqui nessa história, irmãos, é algo que realmente marcou quando eu estava estudando essa palavra. E eu queria que você prestasse muita atenção, porque é muito sério. Deus prometeu que Abraão seria o pai de uma grande nação. E para ser o pai de uma grande nação, ele teria que ter um filho. Então Deus estava prometendo um filho a Abraão. Porém Sara, sua esposa, ao invés de atentar para aquele que estava dando a promessa, ao invés de atentar para aquele que era o Todo-Poderoso, e para ele nada é impossível até hoje, ele pode fazer todas as coisas, ela começou a atentar para a sua situação. Irmãos, nessa história que estamos lendo, Abraão tinha quase 100 anos de idade. Sara tinha 90 anos de idade. E Sara começa a olhar para a sua própria condição. E fala, peraí, Deus, o senhor tem noção não? Eu, Sara, 90 anos, ter um filho? Deus, o senhor não está entendendo. O senhor não está sabendo a promessa que o senhor está fazendo para mim. Deus, desculpa, mas eu vou ter que te dar uma ajudinha. E o terceiro passo que nós aprendemos é não tente ajudar a Deus. A nossa parte, nós fazemos. E o sobrenatural quem faz é Deus. Preste bem atenção que isso é muito sério. Sara, ela quis resolver o sobrenatural de Deus. E o que ela fez? Ela pegou a sua serva Agar, e ela fez com que Agar se deitasse com o seu marido. Então ali nasceu Ismael. E muitas vezes, irmãos, ao lermos essa história, nós achamos que Deus foi muito injusto com Ismael, porque Deus não considerou Ismael o filho da promessa. Mas sabe por que Deus não considerou? Porque essa atitude de Sara, irmãos, isso é muito sério. Ela estava querendo dizer que Deus tinha errado. Ela não estava crendo do que Deus era capaz. E ela tentou resolver o impossível com suas próprias mãos. E ao fazer isso, irmãos, ela despertou a ira de Deus.
Porque Deus nos manda fazer o possível, o natural, mas o impossível Ele vai fazer, porque a glória dele Ele não divide com ninguém. E se Ele permitisse que Ismael fosse o filho da promessa, entenda isso que é muito sério. Quem receberia a glória seria Sara, que tinha dado a sua serva. E não seria a glória de Deus ao dar um filho de forma milagrosa. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que Deus ficou tão bravo com a situação de Sara, que nós vemos o resultado dessa atitude imatura e impensável dela até hoje. Os palestinos que ficam brigando com os judeus, os filhos de Ismael brigando com os filhos de Isaac. Por isso, irmãos, não tente ajudar a Deus, faça a sua parte, mas deixe o impossível para Deus fazer. Como assim, pastor, eu posso ajudar a Deus num exemplo hoje? Um exemplo bem claro e bem fácil para entendermos. Algumas pessoas estão pedindo para Deus uma bênção financeira, e o nosso Deus é o Deus que é o dono do ouro e da prata. Ele pode realizar bênçãos financeiras, você crê? Amém? E Ele vai realizar. Só que nós pedimos e a gente fala assim, tá, Deus, mas o Senhor vai tirar do nada? Quer saber, Deus, eu vou fazer a minha fezinha, vou jogar aqui na Mega Sena. Afinal de contas, se eu jogar na Mega Sena e eu ganhar, vai ser mais óbvio a tua bênção sobre a minha vida. Não, você vai ter ganho da Mega Sena e não um milagre sobrenatural de Deus. Deu para entender o que é tentar ajudar a Deus? Deus abençoa o meu negócio. Ai, Deus, eu acho que o Senhor não sabe como abençoar. Eu vou fazer uns rolos aqui para resolver e ajudar a bênção vir mais rápido. Ai, Senhor, me abençoa aqui no estudo, mas eu vou colar para poder me formar e falar que foi Deus que me deu o certificado. Vocês estão entendendo? E quando nós fazemos isso, irmãos, nós despertamos a ira de Deus. Porque o lugar de Deus ninguém toma. E quando Ele opera o sobrenatural, é para que a honra e a glória seja toda dele. E é o que nos leva ao quarto passo, que aprendemos com Abraão, que está no capítulo 22, que diz assim: então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que te indicarei. Irmãos, enfim, nasceu o filho da promessa, Isaque. Você tem noção que Abraão esperou 100 anos pelo milagre dele? Sara esperou 91 anos pelo milagre dela. Eu imagino que Sara era aquelas mães chatas, que não deixava Isaac nem espirrar, sabe? Que já corria com vitamina C, resfenol, Naldecon, e já ficava medindo a fé, sabe? De tão assim que era aquele presente de Deus para eles. Eles deviam ser extremamente gratos. Irmãos, eu tenho 2 milagres que são meus filhos. E eu já sou tão grata e eu nem esperei 100 anos. Eu sei que vocês não vão acreditar, mas não esperei 100 anos. Eles nasceram antes. E eu fico esperando a alegria ali que tinha Abraão e Sara com Isaac. E de repente Deus fala assim: Abraão, você está feliz com o seu milagre? Que bom, eu quero o seu milagre de volta. E nós podemos pensar: meu Deus, para que isso? Era melhor nem ter recebido esse milagre do que ter que sacrificar o milagre de volta para Deus. Você já conseguiu imaginar se Deus pede para você devolver o seu filho hoje? O sangue de Jesus tem poder, dá até um frio na barriga. Mas o que Deus estava fazendo aqui com Abraão é algo que você e eu precisamos aprender seriamente. Não permita que o teu milagre tome o lugar de Deus na sua vida. Quando Deus nos testa e Ele percebe que Ele pode nos abençoar, que a glória sempre será dEle, que Ele será sempre o primeiro lugar nas nossas vidas, sabe o que acontece?
os céus se escancaram sobre nós e as bênçãos caem mais ainda. E foi isso que Deus estava fazendo com Abraão. Deus testou o que estava no coração de Abraão. Será que agora que Abraão recebeu este milagre, será que eu continuo sendo Deus de Abraão? E nós sabemos a história que Abraão não pensou duas vezes, ele foi lá para sacrificar Isaac, mas aí apareceu a ovelhinha, o cordeirinho, o cabritinho, e ele sacrificou e ele não matou o filho dele, mas a questão é que olha o que Deus diz para Abraão depois. No versículo 16 diz assim: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que você fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e a areia das praias do mar. Irmãos, Deus tinha prometido que Deus ia abençoar a descendência de Abraão, que seria uma nação. Agora Deus já abençoou mais, falando que eles seriam numerosos. E não parou aí, olha o que fala. E a sua descendência conquistará as cidades dos que forem inimigos. Deus também declarou que eles seriam vitoriosos sobre todos. E diz aqui, por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados. Tudo porque, Abraão, você me obedeceu. Quando Deus percebe que Ele pode te abençoar, e que nada vai tomar o lugar dele na tua vida, Ele tem prazer em te abençoar mais ainda. Como assim, pastora? Uma bênção pode tomar o lugar de Deus na minha vida? De forma alguma. De forma alguma. Deus te dá aquele emprego maravilhoso dos seus sonhos e agora você não tem mais tempo de levantar e fazer o seu TSD, porque você tem que trabalhar e fazer hora extra, porque é o seu emprego. Deus te dá aquela casa dos seus sonhos, mas você não pode pôr uma célula lá, porque senão vai riscar o seu piso de porcelanato. Deus te dá um marido maravilhoso, incrível, um príncipe. Só que agora eu não posso mais servir na igreja, porque eu tenho que ficar cozinhando para o meu marido. Deus te dá os filhos que você sempre sonhou, mas agora você está por conta dos filhos e eu não posso mais fazer nada para Deus. Quando nós estamos fazendo assim, irmãos, as bênçãos e os milagres estão tomando o lugar de Deus e Deus não permite. Agora, quando Deus abre portas de emprego e nós servimos mais ainda, Deus nos dá uma casa, nós usamos a nossa casa para honra e glória dEle. Deus nos dá um veículo, nosso veículo é para honra e glória do Senhor. Os nossos filhos, o nosso casamento, a nossa vida, Ele só vai nos abençoar muito mais. Aleluia! Por isso, nós estaremos iniciando os 40 dias de milagre na quarta-feira. Mas o nosso Deus é um Deus que começa a realizar milagres hoje e agora. Se coloque em pé no seu lugar neste momento. E se você tem a coragem de dizer, Deus pode realizar milagres, nada toma o teu lugar na minha vida. Se prepare para viver o sobrenatural de Deus. Esse mês de julho será surpreendente, porque quem está fazendo essa promessa é o próprio Deus, não sou eu.